Olá, sexto ano, tudo bem? Como que vocês estão? Como que foi de final de semana? Descansaram bastante? Estão preparados para mais uma semana de aula? Espero que sim. O nosso conteúdo dessa semana continuará sendo sobre entrevista, tá bom? Porque a professora notou que alguns alunos ainda estão tendo bastante dificuldade para definir quais são as características de uma entrevista, quais são as maneiras que nós utilizamos para executar uma entrevista. Então, durante essa semana, nós também estaremos realizando o nosso conteúdo, trabalhando com esse conteúdo de entrevista, certo? E no final da semana, eu terei uma surpresa para vocês. Bem legal, e espero que todos vocês estejam aguardando, ansiosos por essa surpresa na nossa última aula da semana sobre entrevista. E nessa primeira aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre algumas dessas características desse gênero textual, que é a entrevista. E eu quero muito que vocês, quando forem ouvindo o vídeo e vendo o vídeo, vocês peguem o caderninho de vocês e vão anotando. Anotem, olha, a professora disse isso, disse aquilo, que vocês julgarem ser mais interessante. Porque logo depois, na segunda aula, vocês irão escrever para mim o que vocês entenderam sobre essa aula que foi passada para vocês, explicando sobre a entrevista, ok? Então, vamos lá. Gênero textual entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculada, sobretudo, pelos meios de comunicação. O que é essa informativa? A função de uma entrevista é trazer informação. Geralmente é vinculada aos meios de comunicação, rádio, televisão, jornal. Hoje, o nosso meio muito utilizado são os sites de notícia, né? O que a gente tem? Mais Goiás, G1, não é? Então, esses que são os lugares que nós encontramos informações. Há diversos tipos de entrevista. Pode ser uma entrevista jornalística, uma entrevista de emprego, uma entrevista de psicologia, uma entrevista social, entre muitas outras. E nós vamos fazer aqui agora, nessa primeira aula, conseguir entender quais são as pessoas que participam de uma entrevista. Nós temos duas pessoas principais, o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador é aquela pessoa que realiza as perguntas. Esse entrevistador, ele terá que preparar as perguntas dele, ele vai escrever quais são as perguntas que ele deseja fazer para o entrevistado, certo? Nós estamos vendo aí direto nos meios de televisão, de internet, falando muito sobre a vacina, não é isso? E é o que está acontecendo. O secretário de saúde vai lá, recebe as perguntas de uma pessoa, que normalmente é um repórter, para que ele responda essas perguntas, certo? Essa pessoa que está respondendo a pergunta recebe o nome, e a pessoa que está realizando as perguntas também recebe o nome, que são os dois itens, entrevistador e entrevistado. Quem realiza as perguntas é o entrevistador. E quem responde as perguntas é o entrevistado, certo? Então, na aula de hoje, são os dois pontos principais que eu quero muito que vocês frisem e que vocês guardem na cabecinha de vocês, sobre quem é o entrevistador e sobre quem é o entrevistado, certo? Na próxima aula, eu vou deixar tudo explicadinho, o que é para vocês fazerem, que vocês estarão assistindo novamente esse vídeo para escreverem e anotarem o que vocês entenderam que seja esse gênero textual entrevista, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula e espero a participação de todos, muito ansiosa pela participação, certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.